Muito bem, alô, alô, boa tarde, salve, salve, no ar os donos da bola aqui na tela da Band, você ligado até as 2 da tarde, final de semana tem bola rolando, tem o Cruzeiro contra o Náutico, tem o Galo contra o Corinthians e você participa conosco pelo @ os donos da bola MG, pelo Twitter, claro, facebook.com/os donos da bola MG, tá certo? Participe conosco e os donos da bola de hoje, Cadu Doné, comentarista Dimar Oliveira. E ele está de volta, o sempre polêmico. O povo grita na portaria. Felipe Junqueira, editor aqui da Band. Editor do... Como é que chama o Brasil Gente, lá do Amaro. Aliás, o Amaro tá assistindo. Eu esqueci o nome, velho. Pô, e o Amaro tá reclamando, você não convidou ele pra vir aqui. Ele tá querendo vir mesmo? Claro. Então tá convidado. Ele e o Jefinho. Conhece, aliás, o Jefinho sabe tudo de futebol. Né? Então tá convidado, viu, Amaro? E já foi ranqueado na ATP. Eu tinha convidado. Convidado. Semana que vem quero o Amaro Neto aqui participando conosco, então. Felipe falou, acabou. O meia Everton Ribeiro sabe muito bem a importância do seu trabalho para os resultados no Cruzeiro. E consciente disso, ele concorda que seu bom futebol voltou a aparecer nos últimos 2 jogos. O segredo? Muita conversa com Diego Souza e Marcelo Oliveira. Ele foi uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada. Nas primeiras partidas, com grandes jogadas, Everton Ribeiro fez a torcida esquecer o argentino Montijo, mas caiu de produção nas finais do Campeonato Mineiro contra o Atlético. Eu tenho autocrítica e eu sei quando eu jogo bem e quando eu não jogo, então tento sempre dar o meu melhor e estou feliz de estar podendo ajudar o Cruzeiro. E Everton Ribeiro sabe que seu talento voltou a aparecer nas 2 últimas partidas. Empate contra a Portuguesa e goleada sobre o Atlético Goianiense, com direito a 1 gol. 2 bons jogos, dei assistências e fiz gol. Procuro fazer isso todo jogo, então foi boa essa parada, deu para treinar bem, agora é dar sequência. Durante a parada do Brasileirão para a Copa das Confederações, o meia conversou com Diego Souza e Marcelo Oliveira. O objetivo? Buscar o melhor entrosamento na armação de jogadas. E converso com o Diego, como o Diego também sabe fazer a aberta ali, então a gente troca para confundir. E como a gente se sente bem, então tá dando certo. Se os dois falarem a mesma língua em campo, melhor para o cruzeirense, que vai poder ver mais vezes pinturas como esta. Dá para sair 4, voltar 5ª, né? Muito bem, estão combinando aqui já a ida para o Paraguai, né? Da imprensa toda que vai estar presente, aí o cara volta para mim, eu sambo igual a azeitona na boca de banguela. Hein? Não, é já pegadinha dos caras lá em cima. Olha aqui, quando eu fiz o gestinho aqui sobre o Diego Souza, é exatamente sobre a informação, né, do interesse de um clube do leste europeu pelo Diego Souza. Daqui a pouco, inclusive, nós temos mais informações sobre isso aqui nos Donos da Bola, informações ao vivo sobre essa questão do Diego Souza. Dimar Oliveira, boa tarde. Tudo bem, Dimar? Você vai? Não, né? Vai, não, você fica. O Diego Souza que vai, né? Falando em vai ou não vai, agora, digamos que o Diego Souza saia. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem informação. O Everton Ribeiro, então, ficaria mais tranquilo para ser o armador ou ele também pode rodar? Eu gostei do que ele disse, né? Ele acha que ele jogou os 2 últimos jogos muito bem. Bom, né? Bacana. Eu acho que a pessoa tem que ter isso mesmo, força de vontade, acreditar muito. Isso é importante, né? Por que com o Admar você não falou o quê? Você não achou? É porque ele tá combinando. É marcação, é marcação. Isso é uma parceria aqui, né? Ele já ouviu falar isso. Cobrança, né? Cobrança exagerada, né? Mas aí, bom, aí o Diego Souza, né? Olha só, eu acho que isso vai resolver 2 problemas, né? Circunstanciais do Diego Souza e do Marcelo Oliveira, porque vamos combinar que está na cara que o Marcelo Oliveira ia tirar o Diego Souza do time e foi muito claro na entrevista. O quê? Tirar o Diego Souza do time? Não fui eu que falei, foi ele quem disse Falou ao Diogo Ramalho, antes do jogo no Mineirão, que ele estava pensando em mudanças. A segunda pergunta do Diogo Ramalho para ele foi a seguinte: isso está diretamente ligado ao Diego Souza? Ele disse, exatamente. Inclusive, conversei muito com ele sobre isso. Então, ele disse o quê, então? Então, peraí. Vamos botar ordem aqui na bagunça. Por favor. Será que o Marcelo Oliveira respondeu nesse tom
porque já havia pintado alguma coisa? Daqui a pouco a gente... Aliás, vocês não vão responder, não. Essa é factual. Aliás, não responde. Não, eu não sei. Eu acho que pode ser que as coisas já estivessem se arrastando. A renovação... Deixa eu falar com o Felipe, que ele fica com raiva. Você quer resolver? A renovação do Martinúcio tem uma ligação com essa possível saída do Diego Souza? Ou não tem absolutamente nada a ver? O Martinúcio já ia ser renovado desde o ano passado. Eles falaram, desde o início do ano, eles falaram que ia renovar com Tem ele. mais a ver com o O Cruzeiro precisa contratar se o Diego Souza sair? Claro. Claro que tem que contratar. Reposição imediata. Tem, Cleiton Xavier. Mas você acha que O Cleiton Xavier tá lá no Aliás, time. é o Pode clube marcar, onde pode se transferir, né? Quem sabe? Tem Como uma... é que é o nome do time? Metalista. Metalista. Ó, Metalista. não, fala com o... Mentalista. Cadu, não estamos insinuando nada aqui, né? Apenas um nome. Dario Conca era o cara para ser o 10 desse Cruzeiro aí? Ah, é uma ótima opção, né? Tudo bem Do Cruzeiro, de qualquer time do Brasil, né? É aquela coisa, né? Na Ninguém altura pode dos falar nada acontecimentos. dele depois que sair do Fluminense. Que o cara falar que tá acompanhando o campeonato chinês e vendo todos os jogos do Conca, vou te falar, vai ter um pacote de E que TV a curte a cabo bom assim narração lá do na... narrador Eu não lá. conheço esse E pacote. que curte a narração dos exatamente. Você não Vai tá fazer- vendo as assistências do Conca pro Muriqui? Pois é. Que isso? Então, assim, fazendo essa ressalva, que a gente não sabe como é que ele anda recentemente, pra mim seria uma grandíssima contratação. Daqui a pouco vamos, inclusive, falar com o Feller, tem mais detalhes sobre a questão do Diego Souza, tá? Daqui a pouco, mais informações sobre Diego Souza, ok? E para fechar aqui ainda sobre essa questão do Everton Ribeiro. Quando ele foi contratado, a gente falava de um jogador que teria sido... A gente não, eu mesmo falei aqui. Não sei se eu não lembro se vocês também falaram. Que teria sido a melhor contratação do Cruzeiro. Mas ele começou muito bem. O cara Mas você ele lança começou, correto, né? né? Tava correto. Nosso companheiro, o nosso grande Júnior Brasil, disse que Não é o Cruzeiro assim, não. evoluiu de um tempo pra cá. Ah, aqui eu tô te defendendo. O que você tá falando, filho? Ele tá falando Você falou já que muda o... toda semana. Você já falou que o Dedé foi a melhor contratação. Você já falou que o Everton Ribeiro foi a Eu melhor quero que você contratação. prova Que o Bruno que eu falei Rodrigues foi a isso melhor aí. contratação. Não foi ele que falou isso, não. Você tá de brincadeira. pegar no pé do Everton. Você tá de brincadeira. Primeiro que eu não falei que o Dedé era a maior contratação. Não, A não mais falei. cara Melhor, foi. não. Mais cara, Melhor. sim. Não, nem a melhor. Outro dia eu vim aqui e defendi o Bruno Rodrigues. Você falou, não, realmente, o Bruno Rodrigues até agora foi a melhor contratação Ah, que o para Cruzeiro com fez. isso, Felipe. Você tá de brincadeira comigo. Não foi. Você tá de brincadeira comigo. Não, tô O brincando, Bruno não. Rodrigo é um bom zagueiro. Bom zagueiro. E ele tem sido mais efetivo que o Dedé. Ele é eficiente. Exatamente. Eficiente, Mas muito eficiente. longe de ser uma maior contratação. Eu falei na época, quando o Everton Ribeiro foi contratado, que o Dedé ainda não tinha sido contratado, acho que nem o Bruno Rodrigo. Eu disse que até então seriam. Porque aí o Cruzeiro tinha contratado o Everton Ribeiro, o Ananias, Diego Ricardo Souza, que foi Goulart, no final do ano passado, o próprio Diego Souza e tal. Nessa época, a gente falou sobre isso. Mas o Everton Ribeiro, na sua opinião, na opinião de vocês, ainda pode ser o cara da 10? Não. Acho que pode ser... Você talvez acha que não? Eu acho que Você, Cadu? Eu acho que ele não será o cara da 10, Isso aí. o grande protagonista do time, mas eu acho que ele pode ser um bom coadjuvante. Trazer um Conca, um cara para ser o dono do meio-campo e ele ajudando na armação, sim. Ele ser o cara, não. Até porque a galera precisa entender essa característica da 10, né? A gente fala o 10, aí coloca 10 em qualquer um, atacante joga 10. Hoje não é mais essa coisa. O que a gente está dizendo é que o Cruzeiro precisa de um armador. Se ele vai jogar com a 7, com a 9, com a 5, isso é problema de quem vai definir a numeração. E o Cruzeiro precisa de alguém que arme o jogo. Não adianta você ter um monte de atacantes, todas essas opções, Luan, Luca, Dagoberto, todo mundo Martinúcio. Se você não tem e não faz com que essa bola Sim. chegue para eles. Então, o que a gente está dizendo aqui é que o Cruzeiro precisa de um armador. Agora, se o Diego Souza for embora mesmo, e eu acho que está muito próximo de acontecer isso, até em virtude das notícias que a gente tem, vai ser outra decepção com o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza decepcionou quando ele passou para o Atlético e decepcionou agora novamente no Cruzeiro. Ou seja, faltou a ele, mais uma vez, se impor como jogador. Porque uma coisa, gente, é a opção do treinador. Outra coisa é quando o jogador se impõe em campo. Ele não se impôs em campo. Agora, me diz uma coisa. Você está falando aí de um jogador que já decepcionou, com um contrato longo. É pior Com salário ainda. alto. É pior ainda. Aliás, o salário dele é um dos... Eu não sei se é um dos mais ou se é o segundo mais alto, o Juvenci está dizendo isso aí. aqui. Mas com um contrato longo, você não acha que esse cara ainda poderia render? Mas é isso que eu estou dizendo, ele pode render. Inclusive, a gente falou por diversas vezes que era preciso haver uma definição do posicionamento do Diego Souza. E acho que aquele jogo da Portuguesa, em quem diria a Portuguesa fazer esse estrago todo, mas o jogo da Portuguesa definiu algumas situações interessantes. Uma E uma fina ironia, delas né, foi... Dimara? Não sei da Portuguesa. É que você- fina, bem fina. Não, a portuguesa Hoje é um em dia timaço. aparece até um cara que torce pro português na internet e mora aqui, vai te conectar. É mesmo? cuidado. O Twitter é @Dimara Oliveira. Olha só,
Mas quando a gente fala essa questão do Diego Souza, é uma coisa que a gente já vinha falando. Precisava haver um posicionamento dele, uma definição. Parece que o investimento no Everton Ribeiro foi bacana, no sentido de que todo mundo acreditou que ele ia ser mais do que ele está mostrando. Até porque seria algo natural, porque ele vinha arrebentando no Curitiba. Exatamente. E o Diego Souza, o investimento foi alto porque você acreditou que ele ia trazer aquele futebol técnico. E aí você tinha que colocar os dois, só que eles não combinaram juntos. E isso acontece. Agora, só uma observação sobre o caso do Diego Souza. Eu acho que pode ser um bom negócio para todos os envolvidos, inclusive para o Cruzeiro, desde que as cifras envolvidas realmente se confirmam. Claro. Eu não acho que valeria a pena se livrar do Diego Souza, igual algumas pessoas vêm dizendo, só porque ele não vem tão bem assim claro no que ano. não. É um patrimônio do clube, é um cara que tem mercado nessa parte. O clube tem que ser racional, não adianta ter um imediatismo, assim, não tá bem, vamos livrar do cara. Não, até porque eu acho que é uma boa, porque o Cruzeiro não investiu muito para trazê-lo, fora a parte do salário, o salário é muito alto, mas não teve um valor para trazer o jogador em si, e ao mesmo tempo, o valor que pagariam seria bem considerável. Então é um negócio, assim, é um negócio muito bom financeiramente, isso que eu estou querendo dizer. O cara veio por nada e pouco tempo depois... Mas, cara, tem que ver se tem o outro. Claro que tem, muita grana. Agora, sabe, a gente entrou nessa questão do Everton Ribeiro e acabou caindo no Diego Souza, porque não tem como se separar, né? Já que a gente vem questionando os dois, trabalhando juntos no time titular. Agora, você que é um cara ponderado, Felipe, raras as vezes em que eu ouvi você falando alguma bobagem. E acertou o palpite do Galo, hein? Também. Eu quero perguntar a você, quando o Diego Souza foi contratado, foi superestimado? Não, não acho. O Diego Souza foi contratado... Ele está muito mal ou ele está razoavelmente bem? Não, acho que ele está mal. Ele está devendo e muito. Pelo que ele jogou no Palmeiras, principalmente, pelo que jogou ultimamente no Vasco, ele não está jogando nem 50% que ele jogou no Vasco. Que é mais recente, claro. Porque é mais recente. No Palmeiras foi o ápice dele, né? Eu acho que assim, a contratação do Diego Souza já foi uma coisa de oportunismo. Pintou, ele brigou lá na Arábia, veio, o Cruzeiro foi lá e pegou ele. Ótimo. Na época todo mundo achou ótimo, inclusive eu achei ótima a contratação dele. Agora é oportunismo de novo. Vem uma proposta dessa, tem que vender. Também não tem como. Até porque, se o cara salvo engano, o Cruzeiro não investiu, aqui, né? Sim, o cara tem 28 anos. Não, se estivesse arrebentando aqui, tudo bem, mas ele não está arrebentando. Qual que é o problema? O cara não está bem aqui. Não estou falando que ele está mal, péssimo dos péssimos, não. E não está dizendo que ele também não pode melhorar isso. Claro que pode melhorar. Agora, mas no momento, tem que vender. Mas o pensamento tem que ser sempre aquele, né, Felipe? Tem quem? Quem é que nós vamos trazer? Já tem alguém nos planos? Nós pensamos em alguém? O planejamento, quando você tem a saída de um jogador importante como o Diego Souza, mesmo que ele não esteja bem, existe a possibilidade que ele se recupere. Então, quem é que vai ser o substituto? Como é que nós vamos sair? Nós estamos em pleno campeonato. Deixa eu chamar o Feller aqui para trazer mais informações. Alô, Ricardo Feller. Traga mais detalhes sobre essa questão, direto da Toca da Raposa, da Toca 2, trazendo detalhes sobre essa questão do Diego Souza. Boa tarde, Feller. Olá, amigos e os donos da bola, um grande abraço a todos, muito boa tarde. O Cruzeiro encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para encarar o Náutico neste fim de semana pelo Brasileiro no Mineirão. O Timbu é o lanterna com apenas 4 pontos, o Cruzeiro o sexto colocado com 9 pontos e se vencer o Náutico, pode voltar ao G4. Olha aí que importante essa vitória, hein? Hoje pela manhã, treinamento coletivo, é isso mesmo. E os reservas, imagine, venceram os titulares no primeiro tempo por 3-0. 2 gols do Martinúcio. O Martinúcio, aliás, pode ser a novidade na relação de convocados para esse fim de semana. Depende ainda que o nome dele saia até às 5 horas da tarde de hoje no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID da CBF. Bem, o time que deve ir a campo no fim de semana terá Fábio, Mike, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio. No meio campo, Souza, Nilton, Everton Ribeiro e a novidade, Ricardo Goulart. Já que o Luan está suspenso, o Ricardo Goulart participou do coletivo e deve começar jogando contra o Náutico. Mais à frente, Diego Souza e Anselmo Ramon. Agora, a grande notícia do dia, pelo menos aquela que traz repercussão nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, tem a ver com o Diego Souza. Há rumores aqui na Toca de que ele poderia estar sendo negociado com o futebol ucraniano. É isso mesmo. Diego Souza, que chegou no início da temporada, pode já estar de saída. O que será que tem de verdade nisso, hein? Olha, é difícil até comentar sobre isso porque é uma especulação nova, né? E por enquanto o jogador está aí treinando, está escalado, né? Participou normalmente do treinamento, fez um bom jogo, né? Melhor do que vinha fazendo, fez um jogo bem equilibrado, o último, e
Vamos aguardar os acontecimentos para ver o rumo. De repente existe uma combinação aí de interesses que pode mudar o destino do jogador. Muito bem, tá aí o técnico Marcelo Oliveira, obrigado ao Ricardo Feller, daqui a pouco volta aqui nos Donos da Bola. Eu também acredito, com o dinheiro, com as cifras, se é que elas já foram oferecidas de forma oficial, né? Se pintar, não tem que pensar duas vezes, tem que passar na grana mesmo. Os heróis do Galo na classificação em cima dos argentinos no Independência quase não conseguiram dormir após a eletrizante partida. São Vitor e Guilherme falaram com os donos da bola, vamos ver. E lá vem um goleiro das mãos salvadoras. Ou seriam mãos santas? Na rua de casa escreveram Valeu São Vitor, então as coisas têm se repetido. Isso é bacana, isso é gostoso. São Vitor, santo ou herói? A classificação se passou por todo mundo, né? Não foi só pela minha defesa. Passou pelo gol do Bernard, passou pelo gol do Guilherme, passou pelos nossos marcadores que foram implacáveis no jogo de ontem. Passou por aquela bola que o Rafael tirou em cima da linha no primeiro jogo. O goleiro Vitor é, sem sombra de dúvida, o grande nome do Atlético nessa Libertadores. Só que futebol, meu amigo, não se faz só com o jogador, não é verdade? Contra o Nils, o destino deu uma grande chance ao atacante Guilherme, até então bastante criticado. Foi dele o segundo gol do Galo, que levou a decisão para os pênaltis. Guilherme passou da noite para o dia a herói do Galo. Um herói de fala mansa, humilde. Muitos foram os heróis. E eu só tive o prazer de concluir esse heroísmo de todos. A noite depois da partida contra o Nils Old Boys foi longa. Na verdade, eu nem consegui dormir ainda direito, como deveria, né? Ainda no clima do jogo. E agora, esse tempinho agora aí, final de tarde, início de noite aí, para ficar um pouco com a família também. O gol Salvador contra o Nils teve dedicatória. O presidente, o mínimo que eu pude fazer de agradecimento, que isso é um agradecimento a ele também, porque ele sofre também com essas críticas, essas cobranças, até porque foi ele o responsável pela minha vinda. Guilherme, Vitor, heróis do Galo, apesar deles dispensarem o rótulo. Aí então, hein? E a Edmara estava falando aqui que já tem gente da imprensa lá de São Paulo falando, não, já tem o São Marcos, não pode ser São Vitor. E olha que São Marcos aposentou. Vou te contar. Nem o Marcos falaria. Olha aqui, vamos falar agora ao vivo com a repórter Gisele Ramos, traz informações sobre a questão da arbitragem. A arbitragem do seu Roberto Silveira na última quarta-feira lá no Independência ainda está rendendo. Alô, Gisele Ramos, boa tarde, Gisele. Muito boa tarde para você, Everton. Boa tarde aos amigos que estão aí no estúdio. Boa tarde para você que acompanha os Donos da Bola. Pois é, agora de manhã a gente conversou com a assessoria de imprensa do Atlético e eles confirmaram para a gente uma informação. O Atlético já está na final, mas o assunto ainda é a semifinal. E tudo isso porque o clube encaminhou uma solicitação formal à Conmebol pedindo a punição do árbitro Roberto Silveira, que apitou, né, a última partida aí da semifinal contra o Nils Old Boys lá no Independência. E isso porque o clube entende que o árbitro prejudicou o time, não marcando 2 pênaltis e também dando cartão amarelo para o Bernard, que está de fora aí desse primeiro jogo da final contra o Olímpia. Então é a arbitragem mais uma vez repercutindo lá no Atlético. Muito bem, Gisele, daqui a pouco a gente volta para falar mais com você. A questão da arbitragem também já está definida, ou já estão definidas as duas arbitragens do primeiro jogo e também do segundo. Lembrando que o seu Roman, que vai apitar o jogo de volta, apitando os jogos de brasileiros na Libertadores, foram 3 derrotas e um empate. Então ninguém ganhou com ele. Né? Você quer dizer alguma coisa? Não, eu tô são apenas... Mas ele é caseiro ou não é? Cara, até o Chico Garcia, nosso companheiro lá de Porto Alegre... também nos Donos da Bola de Porto Alegre, ele até enviou uma mensagem hoje pelo Twitter dizendo que é um baita árbitro, não é caseiro, não deixa ser influenciado não deixa o por jogo força correr, da torcida e tal. Então a gente não sabe. Esse árbitro que apitou o jogo do Atlético quarta-feira, ele tinha apitado o Atlético em São Paulo aqui. O 4-1 e foi muito bem. O problema é que são questões de dias também. Não, o cara nesse último jogo ele foi aqui. Tem jogador de segundo tempo. O problema foram 2 pênaltis, né, Felipe? Não estou falando que ele foi bem, não. Estou falando que
Como ele foi bom num jogo e mal no outro. Eu não tô falando que Você não acredita em má intenção na arbitragem? Não acho, não. Você acredita em má intenção na arbitragem, Cadu? Acho que não acredito e muito menos nesse caso. Ele errou, foi muito mal, mas pra mim, até pelo tipo de erro, como o cara vai se perdendo ao longo do jogo, você percebe ali que é ruindade mesmo. O cara tá perdidão. Você acredita, Dimar, em má intenção na arbitragem? Não acredito em má intenção, eu acredito. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, Dimar? É ruindade mesmo. É ruindade mesmo. Você viu o jogo inteiro que ele tava naquela, vamos deixar o jogo correr, porque ele não dava qualquer faltinha, qualquer só que depois ele começou a fazer tudo ao contrário, irregularidade. O que acontece? Às vezes o cara começa com esse critério, os jogadores percebem e o jogo começa a descambar para pancadaria. Aí depois ele afina de continuar com esse critério, começa a dar faltas que ele não dava no início. Né, aí fica mudando o critério durante o jogo. E tem isso que a Dimara tá falando também. Eu vou tentar salvar. Em todo segmento tem gente mal intencionada. Não, mas não acho. Na arbitragem não tem. Eu não vi mal intenção. Não estou dizendo agora. Estou dizendo no geral. No mundo inteiro, sei lá. No mundo inteiro não. Na Sul-Americana não existe árbitro mal intencionado. A gente já viu vários escândalos da arbitragem aqui no Brasil mesmo, com quem que não se lembra? Quer dizer, o mal intencionado, a história, isso óbvio que tem gente ruim em todos os setores. Agora, não acredito nessas arbitragens que a gente tem acompanhado, tanto pelo Brasileiro, quanto pela Copa do Brasil, quanto pela Libertadores. Eu não vi má intenção em nenhum jogo. Eu vi ruindade. Aliás, já estão definidos, então, os árbitros das duas partidas. Vamos confirmar aí o jogo de ida no Paraguai. Na próxima quarta-feira apita o argentino Néstor Pitana. E para o jogo decisivo em Belo Horizonte, quem apita é o colombiano Vilmar Roldan. Soprador de latinha. Soprador de latinha. É verdade. Vilmar Roldan. Então, nesses 4 jogos aí, nenhum brasileiro venceu, foram 3 derrotas e um empate, mas, por outro lado, quem acompanha a arbitragem dele diz que é um bom árbitro. Né? O grande brasileiro prejudicado. E, aliás, só a título de informação, o Roldan, salvo engano, o Roldan foi quem apitou a final da Libertadores no ano passado. Com a vitória do Corinthians para cima do Boca no ano passado. Então, eu relatei que nenhum brasileiro venceu esse ano ainda com arbitragens dele. Ele apitou ano passado o Corinthians e Boca no Pacaembu. Com vitória mas é até bom ressaltar que dentro desse cartel de jogos de brasileiros aí que ele apitou, não estava a derrota a vitória que não classificou o Corinthians contra o Boca. Porque ali sim, tudo bem que o Corinthians já foi beneficiado 1000 vezes, só que nesse jogo o Corinthians foi muito prejudicado. E não foi ele não, só para deixar claro. E se ele apitou Corinthians e Boca, é um hábito que fica bem com pressão. Porque esse aqui é o jogo mais pressionado, porque aquele Corinthians e tudo Boca que aconteceu na Argentina. Aquele eterno aí que está sempre 200 anos de arbitragem, que se nome dele. O Amarílio? Carlos Amarílio? Nossa, você falar o nome desse cara pro Oscar Ruiz. Foi o Ruiz. Oscar Ruiz. Foi o Oscar Ruiz. Tem 300 anos de... Mas também porque não apareceu ninguém, né, Felipe? Fora do ar eu vou te contar uma do Oscar Ruiz. Já eu te conto. Olha aqui. Não tem segredo com esse horário não, né? Esse horário não. Olha aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Coelho, lá do bairro Eldorado, em Contagem. Ele é policial militar, é atleticano, sempre tá ligado. Olha o Rodrigo Coelho. Um abraço, obrigado pela audiência. Para a mãe da Gisele Ramos, a senhorita mesmo, Lena Arruda. É uma jovem senhora, senhorita não, uma jovem senhora. Mãe da Gisele Ramos, Lena Arruda, sempre assiste a gente também. Um beijo para a senhora. E de antemão a gente também já dá um beijo na Gisele, sem, claro, destacar também o beijo no Fernando, né? Porque senão não dá para... Aí você dá. Não, beijo de todos nós aqui, de toda a equipe. Eu tenho um abraço também. Então, para a Lena Arruda, dá a camisa aqui, Andrezão, por favor. Deixa eu falar aqui da Brasil, pessoal. Olha aqui, vocês que, como eu, são os donos da bola, vou dar uma dica para acertar lá na gaveta. É a oportunidade de comprar o seu carro novo por apenas R$10 por dia. Isso mesmo, é bola na rede para você. Compre agora. 3003-4443. Ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante o seu plano. 25 mil dá para resolver parte dos problemas aí, dá ou não dá? É isso que é um chocolate mesmo, mas tem que comprar agora. 3003-4443. Pessoal, a Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então, fez planos para autônomos, você ganha um salário mínimo e também pode ter o seu carro. Com um salário mínimo tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora e veja como realizar o seu sonho comprando o seu carro novo. 3003-4443. Seu Chevrolet por parcelas de R$299. É só aqui. Fique esperto, hein? Os 10 primeiros que ligarem agora e fecharem vão ganhar uma camisa do Brasil. É isso mesmo. Mas só os 10 primeiros, hein? Só os 10 primeiros. Como é que é, Juessi? Só mais uma? Meu Deus do céu. O povo tá louco mesmo, hein? Então aqui, ó. Ligue agora. 3003-44... Como é que é? Já tá acabando? Chegou uma outra remessa. Beleza. É isso aí.
Vamos torcer pelo Brasil, então? Com essa camisa aqui, todo mundo, ano que vem tem Copa, é Brasil na cabeça. O Cadu tá ali, eu sou Pacheco, eu sei, Cadu. Não espere, liga agora, 3003-4443, 3003-4443. Eu quero imagens do Fael, vamos raspar a cabeça. Ele prometeu, e promessa não se quebra. Fael prometeu, vamos raspar a cabeça do Fael, vem cá. Raspar a cabeça do Fael. Pergunta por que ele arrumou o cabelo hoje de manhã, vai raspar que se o Atlético chegasse na final da Copa Libertadores, não falou que seria campeão, se chegar na final... Eu vou raspar a minha crina. Imagina se for campeão, hein? Então tá aí, daqui a pouco na volta. Aliás, eu quero... Boa, Felipe, eu vou perguntar ao Fael se ele prometeu que se o Galo chegasse na final, rasparia a crina. Eu vou perguntar na volta o que ele fará, qual a promessa que ele fará agora, se o Galo for campeão. Daqui a pouco, não mude de canal, hein? E eu quero aquela música da novela, quando a Carolina Dickmann raspou a cabeça, eu que vocês se virem, acha aquela música para rodar no momento. Eu quero choro, eu quero todo mundo chorando. Já, em 2 minutos. Até já. Os donos da bola.